Olá, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Alice Moreira, eu sou professora do curso específico de Educação Infantil e hoje eu vou estar aqui comentando algumas questões do simulado. Vou comentar das questões 43 até 50 do simulado que vocês fizeram, e aí a gente vai dar uma conversada sobre o gabarito e sobre os motivos, né, as temáticas que envolvem cada uma dessas questões rapidinho. Então vamos lá. Temos a questão 43 aí, e aí a gente vai pensar nessa questão sobre a alfabetização e o letramento. Então vamos pensar. A criança inicia seus conhecimentos sobre a leitura e a escrita, ou seja, os conhecimentos introdutórios, né, sobre os processos de alfabetização e letramento. A criança inicia seus conhecimentos sobre a leitura e a escrita muito antes do ensino formal, desde que inserida em um contexto social que usa a linguagem escrita, ou seja, o contato com a língua escrita. 2. No momento em que aprende a identificar as letras do alfabeto, unindo-as em sílabas. 3. A partir do momento em que adquire conhecimentos das relações estabelecidas entre letras e sons. 4. A partir das práticas de letramento de sua família e demais instituições sociais que vivencia. E 5. A partir do momento em que adquire consciência fonológica. Então, vamos pensar aí em cada uma dessas opções. A afirmação 1 nos diz sobre o processo dos contatos iniciais exatamente da criança com a leitura. A criança ela não inicia os seus conhecimentos sobre leitura e escrita só nos momentos em que ela aprende a ler e a escrever. Ela inicia muito antes esses conhecimentos, entendendo nas práticas sociais, na convivência com sistemas de escrita, na convivência com os usos da escrita no cotidiano, a ter uma familiaridade com esse sistema, né? Não é só quando a criança está alfabetizada que ela vai ter contato com os conhecimentos sobre a leitura e escrita. Então, esses conhecimentos, eles se dão previamente, na medida em que a gente vai convivendo com a escrita enquanto prática social cotidiana, a gente vai adquirindo conhecimento sobre quais são as características, como que esse sistema de escrita é usado, com que objetivos ele é usado. Então, mesmo sem ter aprendido completamente, instrumentalizado completamente, né, o sistema de escrita, a criança ela já tem alguns conhecimentos sobre esse sistema. Então, a nossa afirmativa 1 está correta. 2. No momento em que aprende a identificar as letras do alfabeto unindo-as em sílabas, isso é uma parte do nosso processo de alfabetização. Mas antes da criança identificar as letras do alfabeto, antes dela conseguir ter o processo silábico, né, de noção silábica, ela vai estar já conhecendo a leitura e a escrita de outras formas, de formas menos sistematizadas, né? Mas os conhecimentos sobre os usos sociais da língua escrita antecedem esse início do processo de alfabetização. Então, a 2 ela está errada, porque isso não é o início do processo de conhecimento da criança sobre a leitura e a escrita. Isso é um processo que acontece durante a alfabetização, que é após os conhecimentos iniciais. Antes de conseguir identificar as letras, por exemplo, a criança vai ter que começar a ter noções muito anteriores do que é um texto escrito, que é diferente de um desenho, que é diferente de uma foto, de uma imagem, que é diferente do que a gente fala, né? Entender quais são as diferenciações entre o sistema de escrita e outros sistemas de comunicação. Tudo isso é um conhecimento que já está sendo formado e que antecede esse processo, né, da silabação aí. 3. A partir do momento em que adquire conhecimentos das relações estabelecidas entre letras e sons, também é um processo que acontece durante a alfabetização, mas que não é o processo inicial de conhecimento da criança sobre a língua escrita. Ela vai precisar ter muitos processos antecedentes a esse, de conhecimento da leitura e da escrita, para que aí, então, ela consiga estabelecer relações entre letras e sons, as relações fonema, grafema, conseguir ter uma noção do sistema de escrita e das noções unilaterais, né? De que são noções de um sistema que necessariamente algumas letras correspondem a alguns sons, certo? Isso é muito após os conhecimentos iniciais da criança sobre a leitura e a escrita. 4. A partir das práticas de letramento de sua família e das demais instituições sociais que vivencia. Sim, durante o cotidiano delas, demais instituições sociais, no sentido de quaisquer
tipo de convivência social que a criança vai ter com os sistemas de escrita, com os processos de leitura, com os usos sociais da leitura, da escrita, certo? Então, sim, a partir das práticas de letramento, que é a utilização do sistema de escrita no cotidiano, no conhecimento do mundo, né? Da sua família, que é a instituição primária que a criança vai ter contato, e das demais instituições sociais. Então, a 4 está correta. E a 5, a partir do momento em que adquire consciência fonológica. Adquirir consciência fonológica também é um processo avançado de alfabetização, e antes dele vem muitos outros que antecedem. Então, nós temos aí as afirmativas 1 e 4 estão corretas, e aí vamos marcar a letra D. Então, vamos lá para a nossa questão 44. Deixa eu tirar aqui a gravação de cima do texto. Observe a imagem abaixo e assinale a resposta incorreta. Então, vamos lá. Os componentes do processo de avaliação são planejamento, execução, mediação, observação, registro e reflexão, com a avaliação no centro desse processo. O que essa imagem está nos dizendo? Que a avaliação ela tem que perpassar e ela está no centro de todos esses processos circulares, né, que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação ela está no planejamento, ela está na execução, ela está na mediação, na observação, no registro e na reflexão. Para que a gente planeje, a gente tem que ter uma avaliação prévia de onde a gente está partindo. Então, a avaliação ela vem do lugar de olhar para de onde estamos partindo, né? Ter uma avaliação diagnóstica de quais são os conhecimentos já consolidados pelos estudantes e também a avaliação das nossas próprias práticas, o que funciona, o que não funciona, geralmente, quais são os conhecimentos que a gente já avaliou que vão funcionar, quais conhecimentos que a gente avaliou que a gente já, né, conseguiu inserir e que a gente ainda precisa trabalhar de outra forma. É uma avaliação tanto de onde a gente está partindo como aquisição de habilidades das crianças, quanto uma avaliação em relação à nossa própria metodologia, do que a gente já testou que funciona, do que não, do que a gente acredita que vai funcionar. Durante a execução, a gente também vai estar avaliando como esse processo está indo, né? Se o que a gente propôs enquanto atividade está sendo realizado tanto pelos estudantes de uma forma participativa, quanto se o nosso próprio planejamento condiz com as necessidades de aprendizado que a gente tem, com os nossos objetivos de aprendizado, de desenvolvimento, certo? Durante a mediação, a gente também está avaliando qual é o nível de suporte que as crianças vão precisar para cada uma das tarefas que a avaliação envolve, né? Que aquele processo da atividade envolve. Então, durante a mediação, a gente também está avaliando sobre os níveis de suporte, se as atividades estão condizentes com os graus de suporte que as crianças precisam, certo? Também exige avaliação. A observação também é o lugar da avaliação, da gente entender em que ponto, em que medida a gente está conseguindo cumprir efetivamente o nosso planejamento, em que medida as crianças estão recebendo o nosso planejamento, em que medida aquele planejamento está cumprindo os próprios objetivos. O registro também é uma parte importante da avaliação, porque com o registro a gente consegue distanciadamente, fora daquele momento, né, da mediação e da observação, avaliar a partir dos registros. Então, os registros nos ajudam a ter um parâmetro de avaliação, né? A saber quais são os resultados que a gente teve durante o nosso processo da atividade de ensino-aprendizagem. E a reflexão também perpassa a avaliação, que é o lugar de entender em que momento foi positiva a prática que a gente propôs, em que momentos não foi, como que a gente pode alterar essa prática para ela ser mais positiva das próximas vezes, e como que a gente pode replanejar as próximas avaliações e atividades, né, os próximos momentos de ensino-aprendizagem, certo? Então, a avaliação, ela permeia todos esses processos. Dita essa explicação, vamos para as nossas opções. Vou voltar aqui. A avaliação está no centro do processo de ensino, pois deve estar presente em todas as etapas. A observação é um recurso importante para a avaliação que ocorre durante a execução e mediação da prática pedagógica, gerando um registro para a reflexão. C. O processo de ensino envolve práticas cíclicas, tendo a avaliação como um instrumento central. E D, a avaliação é um recurso que precisa ocorrer nos momentos de execução e mediação, gerando reflexão. Então, a gente pode observar, né,
que a A está correta no sentido de que a avaliação ela é o centro do processo de ensino, como está no nosso diagrama, e ela deve estar presente em todas as etapas, como a gente discutiu. Então, está correta. E lembrando que precisamos marcar a opção incorreta. B. A observação é recurso importante para avaliação que ocorre durante a execução e mediação da prática pedagógica, gerando um registro para reflexão. Sim, a gente está dizendo sobre o processo de observação, em que a gente vai contribuir para avaliar com essa observação. Então, o processo de observação contribui para um bom processo de avaliação, certo? Que ocorre, de fato, durante a execução e mediação da prática pedagógica, gerando um registro. Então, é a partir da observação que a gente vai conseguir avaliar a execução e a mediação da prática pedagógica e vamos criar um registro, refletir sobre ele e replanejar. A C. O processo de ensino envolve práticas cíclicas, tendo a avaliação como instrumento central. Como a gente já discutiu, sim, o processo nunca se finaliza, né? Quando a gente está refletindo sobre o processo, a gente está reavaliando para planejar. E aí o processo nunca se dá um fim, porque na medida em que a gente termina um processo de ensino-aprendizagem, avalia ele dá portas para que a gente, a partir da nossa avaliação, crie os próximos passos do nosso caminho. E D, a avaliação é recurso que precisa ocorrer nos momentos de execução e mediação, gerando reflexão, não somente nesses momentos, certo? A avaliação ela precisa ocorrer em todos os momentos, inclusive durante a reflexão. Então, ela não pode se finalizar ali só nos momentos de execução e de mediação. Ela deve ocorrer em todos os outros processos. Então, nós temos aí o nosso gabarito letra D, certo? Essa é a única que está incorreta, porque ela limita o processo de avaliação a somente essas duas etapas do processo de ensino-aprendizagem e está incorreto, visto que a avaliação perpassa todos os processos de ensino-aprendizagem. Questão 45. Conforme a resolução número 1 de 2015, a educação infantil deve pautar-se do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, né? A avaliação deve pautar-se, num trabalho pedagógico coletivo que considere a indissociabilidade entre as ações de cuidar e educar, devendo ser planejado, sistematizado e desenvolvido por profissionais formados e capacitados para o exercício docente na educação infantil. Ou seja, temos aí uma das partes da nossa resolução, dizendo sobre a necessidade da indissociabilidade do cuidar e educar, e disso ser pensado em todos os planejamentos, de forma coletiva dentro do processo de educação infantil. 2. Na promoção da igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais e origens étnicas. E 3. No controle de suas ações como forma de proteção e de liberdade de expressão como condição para a vivência da infância. Então, vamos analisar aí essa questão. Temos, então, apenas a 1 e a 2 corretas. Por quê? Quando a gente pensa na 1 e na 2, elas estão expressas nessa resolução como princípios, e eu vou trazer aí mais para frente a resolução para a gente ver que os tópicos são exatamente esses, descritos exatamente dessa forma. Por que a 3 está incorreta? A 3 está incorreta porque não é citado, né, esse tópico dentro da resolução, e para além disso, mesmo que a gente nunca tivesse lido a resolução, vamos supor que a gente não leu, que a gente não tem conhecimento sobre qual é essa resolução, sobre o que exatamente está falando nela. Quando a gente pensa no processo de controle das ações das crianças como forma de proteção, a gente não está dizendo sobre um processo de autonomia e de aquisição progressiva de autonomia, porque não é o controle das ações das crianças que vai ser uma forma de proteção. A explicação e a mediação dessas ações é um processo que protege e oferece ganho de autonomia. O processo de desenvolvimento, ele vem alinhado necessariamente com a aquisição da autonomia. Então, quando a gente diz da parte da liberdade de expressão como condição para a vivência da infância, está correto. O que faz dessa opção incorreta é o controle das ações como forma de proteção. A educação infantil ela não busca controlar as ações das crianças, ela busca dar liberdade de ação e mediar essa liberdade de acordo com as possibilidades,
né, de acordo com a segurança, de acordo com as necessidades das crianças e com alguns limites. Mas isso não significa controlar as ações das crianças como forma de proteção, porque isso tolhe elas do direito à liberdade e isso não é um processo construtivo de autonomia. Para que haja autonomia, precisa haver, para que haja ganho de autonomia, né, consequente ganho, né, crescente ganho de autonomia, a gente precisa de liberdade, para que as crianças explorem, para que as crianças testem, para que as crianças experimentem e não estejam controladas, que elas tenham liberdade, que elas tenham participação protagonista no próprio processo, certo? Então, a 3 está incorreta, e eu fiz questão também de trazer aqui para vocês o artigo completo, né? O artigo 5º dessa declaração, que diz exatamente a educação infantil deve pautar-se. E aí temos aí a descrição exata de cada um dos tópicos que a educação infantil deve pautar-se. E aí temos exatamente descritos num trabalho pedagógico coletivo, que considere a indissociabilidade entre as ações de cuidar e educar, e etc., né? Que é o tópico anterior da questão. E temos aí essas duas esses dois outros tópicos, essas duas outras afirmativas dentro do artigo, que nos dizem sobre a promoção da igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais e origens étnicas. Então, a questão vem exatamente com o texto do decreto, exato como ele vem, né? E não tem nenhuma menção à opção 3, e ela não vai de acordo, né? Ela não vai de encontro, ela não se alinha com a perspectiva educacional das proposições curriculares de Belo Horizonte. Então, mesmo que a gente não tivesse lido o artigo, a gente poderia entender que a 3 estava incorreta. Então, vamos lá para a nossa questão de número 46. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. É importante apoiar as crianças desde cedo e ao longo de todas as suas experiências cotidianas na educação infantil, no estabelecimento de uma relação positiva com a instituição educacional, no fortalecimento de sua autoestima, no interesse e curiosidade pelo conhecimento do mundo, na familiaridade com diversas linguagens, na aceitação e acolhimento das diferenças entre as pessoas. Coerente com essa perspectiva, espera-se que as propostas curriculares da educação infantil promovam experiências variadas com as diferentes linguagens, reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis. Então, vamos ver o enunciado da nossa questão. Considerando o texto apresentado, assinale a alternativa que não condiz com a perspectiva do brincar e do interagir na educação infantil na atualidade. Ou seja, a alternativa é incorreta de acordo com essa textualidade e com as perspectivas pedagógicas das proposições curriculares da Prefeitura de Belo Horizonte. A. Os brinquedos destinados ao uso coletivo devem ser seguros, ter durabilidade e resistência. Pratos e xícaras não podem ser de miniatura e de plástico pouco resistente. Melhor os de tamanho normal, feitos de material resistente. As panelas devem ser de alumínio e as conchas de madeira, por exemplo. B. As práticas lúdicas devem ser previamente planejadas e sempre conduzidas pelos professores. Importante que o brincar na instituição de educação infantil seja do tipo educativo, não fazendo sentido brincadeiras livres sem objetos claros. Para isso, existem espaços sociais e familiares. C. Verificar a utilidade do brinquedo ou objeto colocado na área da brincadeira, questionando qual o uso que a criança fará, que tipo de experiência poderá adquirir com o objeto. Pensar nas experiências significativas das crianças para a seleção dos brinquedos. E D, é importante dar opções de brincadeiras coletivas e individuais que representem a diversidade da cultura lúdica do país. Então, vamos ver. A nossa B está incorreta, por quê? Vamos discutir uma por uma. Quando a gente pensa no uso coletivo e na segurança dos brinquedos, a gente tem que pensar em materiais que vão possibilitar a exploração das crianças sem oferecer risco.
Por isso que os materiais resistentes são a indicação das proposições, no sentido de que a gente precisa garantir que a criança ela não vai se machucar explorando. Então, a gente não controla as ações das crianças, a gente controla o tipo de material e a qualidade desse material, a segurança do material, para que a criança possa ter liberdade de explorar sem se machucar. Então, a A está correta. A B, as práticas lúdicas, elas nem sempre têm que ser planejadas e conduzidas pelo docente. Está dizendo que sempre conduzidas pelos professores. Algumas, sim, vão ser propostas, planejadas e discutidas e conduzidas pelo docente. Mas o espaço escolar é um espaço de sociabilidade. O brincar e o interagir, né, são os eixos que estruturam essa experiência das crianças. Então, a gente tem que deixar que elas tenham também liberdade e protagonismo na escolha das brincadeiras e na execução. Então, não, as brincadeiras não devem ser sempre com cunho pedagógico, não devem ser sempre planejadas, não devem ser sempre conduzidas pelos professores. Claro que existe o brincar com a intencionalidade, mas existe intencionalidade, inclusive, em deixar que as crianças brinquem com autonomia e espontaneidade. A brincadeira espontânea, ela também faz com que as crianças se desenvolvam, com que as crianças conheçam seus pares, com que as crianças desenvolvam repertório lúdico, cultural, repertório de linguagem, de argumentação, né? Então, a gente está estimulando que as crianças aprendam a viver no mundo. E para isso é preciso autonomia. E o brincar é a atividade principal da criança. Então, ela não precisa ser sempre conduzida nessa atividade. Ela pode também ter autonomia, protagonismo, espontaneidade. Então, a B está incorreta por esse motivo, né? Os espaços familiares e sociais, eles existem e eles abrigam a brincadeira, né? Sem uma intencionalidade pedagógica, mas não é porque eles abrigam que a escola tem que ter só brincadeiras completamente planejadas, né? A intencionalidade, ela reside, inclusive, nessa ação de dar a liberdade. Então, vamos para C. A C está correta no sentido de que, quando a gente questiona, dá o material e consegue estimular que a criança desenvolva um senso de criatividade, desenvolva uma noção do brinquedo como um material que pode ser usado de várias formas, desenvolva a noção de como que a gente usa cada tipo de material e como ele pode ser usado de outras formas. Isso é, isso é um estímulo ao desenvolvimento, né? Então, quando a gente diz sobre o questionamento de qual uso a criança fará, de qual experiência ela pode adquirir, quais as experiências significativas que ela tem que possam ajudar na seleção dos brinquedos, isso é colocar a criança no centro do processo educativo. Isso é a criança com foco no processo educativo, no processo pedagógico. Então, está correta. E a D, é importante dar opções de brincadeiras tanto coletivas quanto individuais que representem, de fato, a diversidade cultural. Isso contribui para o repertório cultural e lúdico das crianças. Isso é muito importante para que elas aprendam a brincar de várias formas e utilizem diversas habilidades, diversas competências, certo? Durante o brincar. Então, o brincar coletivo exige da criança determinados comportamentos e habilidades, o brincar individual vai exigir outras, e é importante exercitar ambos. Então, vamos para a questão 47. Analise a habilidade retirada da BNCC Educação Infantil. Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. Então, vamos pensar aí, em relação à habilidade selecionada, está correta as afirmativas, estão corretas, né? Perdão pelo uso, pela ortografia aqui, que saiu um errinho. 1. A professora M disponibilizou no chão 4 garrafinhas, uma contendo grãos de feijões, uma contendo grãos de arroz, uma contendo pedrinhas e uma com água colorida. Permitiu que os bebês brincassem à vontade com as garrafinhas e, a partir da observação, ia sugerindo ações como jogá-las, sacudi-las, rolá-las, entre outras. Então, vamos pensar. De acordo com essa habilidade, que o objetivo é que a criança interaja com crianças da mesma faixa etária, adultos e usando materiais, objetos e brinquedos, a gente está proporcionando essa habilidade, o desenvolvimento dessa habilidade nessa prática da afirmativa 1, no sentido de que a professora ela oferece um material para exploração, essas crianças estão realizando isso coletivamente, ou seja, elas têm a possibilidade de olhar para os pares, de interagir com os pares nessa brincadeira,
e elas estão recebendo estímulos e mediações da professora que fazem com que elas passem a interagir com esse adulto de uma forma construtiva em relação ao brincar. O adulto como um mediador do brincar, no sentido de uma pessoa que está contribuindo para o processo do brincar. Então, essa habilidade está sendo desenvolvida nessa prática. Ou seja, podemos considerar que a 1 está correta. A 2. A professora Y, para registrar tal habilidade no plano de aula, indicou a pertencente ao campo de experiência denominado eu, o outro e o nós. Ou seja, essa habilidade, de fato, ela está incluída no campo eu, o outro e o nós, que é o campo de experiências que envolve as relações entre os pares, entre os próprios limites, os limites do outro, as brincadeiras com pares, as brincadeiras com adultos, as interações entre as diversas pessoas que a criança vai conviver cotidianamente. Então, a 2 está correta. 3. A professora X, para desenvolver tal habilidade, solicitou às crianças de 3 anos de idade que retirassem da caixa surpresa 10 brinquedos fabricados com tecidos. Ou seja, quando a criança ela está ali, né, no processo de exploração e etc., ela vai dar uma possibilidade para a criança de interagir com os colegas, né, com as crianças ali entre si, na coletividade, interagindo com os materiais, e ela vai mediar esse processo, né? Ou seja, ela está solicitando e ela vai explorar esses brinquedos junto com as crianças. Então, a 3 está correta. A 4. A professora Z, para desenvolver tal habilidade na turma dos bebês, colocou-os no tapete e disponibilizou vários brinquedos, deixando-os manipular livremente e interagindo o mínimo necessário, aproveitando para observar como se comportar em atividades de grupo. Essa é uma ótima atividade de interação entre pares. Mas quando a professora coloca a intervenção mínima dela, ela está tirando das crianças a mediação do processo, né? A mediação do processo de interação, que é a parte da habilidade que diz sobre a interação com os adultos. Então, essa parte da intervenção mínima, ela retira de nós a possibilidade da criança ter uma relação com os adultos também nesse processo de brincar e de entender o adulto como um mediador saudável desse processo. Então, para essa habilidade específica, não que isso não possa ser feito, mas nesse caso, a aquisição da habilidade de interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos, necessariamente juntos, não está sendo atendida, certo? De interagir com qualidade e explorando juntos, tá? Então, a 4, ela não é uma prática pedagógica que está incorreta, mas ela não se encaixa nessa habilidade específica. E esse é um tipo de pegadinha que cai muito, muito nas nossas provas, no sentido de que, muitas vezes, as alternativas não estão incorretas, elas só não respondem à pergunta, elas só não atendem ao enunciado. E é o caso dessa questão. Então, nós temos aí apenas 3 afirmativas condizem com a habilidade selecionada. Vamos lá para a questão 47. Temos aí, para a questão 48, aliás, a questão 47 eu sublinhei, né, as afirmativas. Vamos para a questão 48. Ao acolher as vivências e conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, articulando as propostas pedagógicas no contexto das creches e das pré-escolas de BH, tem-se o objetivo de a. Ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas. B. Fortalecer a autonomia dos estudantes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. C. Ampliar o universo das experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar. E D. Garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Então, vamos ver que essa questão também é uma outra que nos diz sobre a gente atender ao enunciado,
né? Todas essas práticas que estão sendo ditas aí, nas afirmativas, elas se encaixam com o processo educativo das crianças, certo? Em momentos diferentes do processo, né? Da faixa etária, etc., mas todas se encaixam. Só que a gente tem que ver qual que é a relação entre as vivências e os conhecimentos das crianças. Trazerem os conhecimentos construídos pelas crianças junto com a família e no contexto da comunidade, articulando com a proposta pedagógica. Ou seja, qual dessas afirmativas traz o objetivo central de unir essas vivências. Ou seja, todos esses são objetivos, mas não necessariamente relacionados a esse enunciado. Então, a gente pode observar que só a C, ela traz o processo de ampliar o universo das experiências, ou seja, pegar a experiência da criança que ela vive no cotidiano e trazer para a escola, podendo trazer o compartilhamento e ampliação dessa experiência de outras formas, que ela possa viver os conhecimentos cotidianos que ela tem, que ela constrói junto com a família, dentro da escola, vivendo isso de outra forma com outros pares, vendo também a perspectiva dos outros colegas sobre a própria vivência dela, certo? Então, isso é uma forma de complementar o aprendizado que a criança tem com a família, porque ela tem esse conhecimento aqui. E aí, esse conhecimento sendo visto na escola, vai se ampliar, porque ela vai ver como que esse conhecimento que ela tem, que ela construiu com a família dela, se estende ao mundo e se relaciona com o cotidiano, com as outras coisas que ela aprende na escola, com as vivências dos outros colegas, com as vivências de pessoas de outros lugares do mundo, com as práticas pedagógicas dentro da escola, certo? Então, a escola ela tem o objetivo de ampliar a visão da criança sobre as coisas que são familiares para ela. E essa é a letra C, é o que a letra C está nos propondo, né? Fortalecer a autonomia. Perdão, a A, vamos pela A, né? Ampliar as capacidades expressivas de manifestação artísticas, corporais e linguísticas é um processo que acontece, mas que não necessariamente tem a ver com trazer os conhecimentos da família para dentro da escola. Isso se realiza de várias formas. Não tem a ver necessariamente com esse processo do conhecimento construído junto com a família. Fortalecer a autonomia dos estudantes também é um processo que acontece, mas que não necessariamente tem a ver com o processo realizado com a família. E a D também. Esse processo de apropriação do sistema de escrita alfabética e articulação, né, com o desenvolvimento de outras habilidades, com os processos de letramento, não necessariamente tem a ver com trazer os conhecimentos da família. A única afirmativa que traz o objetivo central desse acolhimento das vivências familiares é a C, sem que as outras estejam incorretas de forma geral, mas em relação a esse enunciado, elas não atendem, certo? Então vamos para a questão 49. O brincar é o meio pelo qual a criança constrói, executa, aprende. A criança no espaço escolar pode, em algum momento, ter dificuldades de movimentar-se, de explorar o ambiente. Assinale a alternativa que indica uma ação educativa inclusiva, conforme os documentos curriculares da Prefeitura de Belo Horizonte. Lembrando aí que essa questão está nos falando sobre educação inclusiva e não sobre educação especial, tá? A gente lembra lá nas nossas discussões que nós temos uma diferença muito grande entre o que é educação inclusiva e o que é educação especial. A educação especial, ela está dentro de uma perspectiva inclusiva da educação. A educação inclusiva, ela diz sobre a inclusão de todas as crianças dentro da escola regular, de forma que todas tenham as suas necessidades atendidas e que tenham as adaptações necessárias para que elas possam estar dentro desse espaço educativo, se desenvolvendo de forma qualitativa, certo? Então, vamos ver. A. Solicitar à família que organize formas para a criança participar do brincar e explorar o ambiente da escola? Não. A escola inclusiva, ela tem que necessariamente criar dentro da escola essas perspectivas para que a criança consiga participar do brincar e explorar o ambiente da escola. Não é função da família organizar formas para que a criança consiga brincar dentro da escola. Essa é uma responsabilidade da escola. Então, a A está incorreta. B. Propiciar momentos de brincar, tornando-o mediador para as crianças, interagindo com elas como sendo parte da extensão do seu próprio corpo. É o fazer com ela e não fazer por ela. É esse lugar do professor mediador que cria uma extensão em si para as necessidades da criança.
é o conhecimento e o entendimento da criança. E é o fazer junto, é colocar a criança no centro do processo educativo. É fazer junto e não para, certo? C. Delimitar as atividades que a criança dê conta de realizar sem a ajuda de ninguém. Ou seja, o lugar de deixar com que a criança não realize atividades porque ela precisa de ajuda e só propor atividades complexas depois que ela amadurece corporalmente, está incorreto, isso não é inclusivo. A mediação é inclusiva. Então, se a criança ela não consegue realizar sem ajuda, que primeiro ela começa a realizar com ajuda, depois, na medida em que ela adquire autonomia e amadurecimento, com a ajuda vai diminuindo. Mas a gente não tem que realizar com as crianças só atividades que elas consigam realizar sem ajuda. A ajuda, ela é uma mediação necessária para o início da aquisição de qualquer habilidade. Qualquer habilidade, qualquer competência que a criança vai desenvolver, ela vai precisar de ajuda no início e ela vai precisando de cada vez menos ajuda até que ela consiga fazer de forma autônoma e independente. Mas o processo de ajuda é extremamente necessário. Então, a C está incorreto. E D, fazer por ela. Assim, a criança aprenderá pela repetição e modelo, pois o importante é que participe de todas as atividades, independente de suas dificuldades. Fazer por ela também não é uma boa proposta. A proposta é mediar. A gente não faz pela criança, porque senão ela não vai nunca atingir o nível da tentativa e de conseguir amadurecer as próprias habilidades para realizar com autonomia e independência. Ou seja, as crianças de fato devem participar de todas as atividades, independente de suas dificuldades. Na medida em que a gente identifica a dificuldade, a gente cria ferramentas de ajuda, de suporte, para que a criança possa realizar com suporte. Mas não é realizar para ela, é realizar com ela, né? Como a nossa B está nos contando. Então, nós temos aí gabarito letra B. É esse lugar da ajuda, da mediação adequada, da mediação proporcional às necessidades da criança, para fazer junto com ela e não por ela, para que ela adquira autonomia e consiga fazer por si mesma com cada vez menos ajuda, progressivamente. Questão 50, nossa última questão. Analise e escreva V para verdadeira e F para falsa, considerando as proposições curriculares para a educação infantil da Prefeitura de Belo Horizonte. A. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem o pleno desenvolvimento de todas as crianças. Quando a gente pensa lá naquela resolução que a gente leu, tem essa afirmativa, certo? Essas propostas, elas devem, de fato, né, promover essas condições para que, conjuntamente, coletivamente, a gente consiga organizar materiais, espaços e tempos que assegurem o pleno desenvolvimento das crianças. Próxima afirmativa. A educação infantil deve garantir integralidade das crianças, compreendendo que o cuidado pode prejudicar o processo educativo? Está incorreta. O cuidado ele é necessário no processo educativo. Dar autonomia tem que ser necessariamente um processo de cuidado. O cuidado, inclusive, é o que dá segurança para que a criança explore e tenha tentativas. E é só a partir da tentativa e da exploração que a criança consegue aprender. Então, o aprendizado ele precisa de cuidado e de segurança para que ele seja um processo construtivo e não um processo de violência simbólica para que a criança consiga se sentir segura para se desenvolver, certo? Então, o cuidado, ele não prejudica o processo educativo. O cuidar e o educar, eles são um binômio que um acompanha o outro, uma esfera acompanha a outra. Quando a gente cuida, a gente está educando. E quando a gente educa, a gente também está cuidando. Então, esses processos não são indissociáveis. Está incorreta essa segunda afirmativa. Terceira, as práticas pedagógicas para as crianças da educação infantil precisam considerar a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Está correta, né? Essa afirmativa diz sobre a perspectiva de educação integral, que é esse lugar de que todas as dimensões da criança estão se desenvolvendo conjuntamente.
uma se relacionando com a outra, uma sendo ferramenta para a aquisição da outra. Então, a criança ela se desenvolve por completo. Todas as dimensões estão ao mesmo tempo se desenvolvendo simultaneamente. E não dá para a gente dissociar, não dá para a gente dividir esse processo de desenvolvimento. Por isso, a indivisibilidade dessas dimensões. Elas andam todas juntas e se desenvolvem juntas. Então, está verdadeiro, está correto. Quarta afirmativa: o projeto político-pedagógico das instituições de educação infantil deve considerar a participação, o diálogo e a escuta esporádica das famílias, orientando-as e direcionando-as em relação à organização dos modos de vida. Não fosse por essa palavra esporádica, a afirmativa estaria correta, mas ela está falsa, está incorreta. Porque a escuta e o diálogo com as famílias não tem que ser esporádico, não tem que ser de vez em quando, tem que ser contínuo, tem que ser em todos os processos, certo? E o projeto político-pedagógico é um documento que deve ser elaborado junto, né, em diálogo com a família e com a comunidade, e deve ser sempre revisado e reformulado também nessa perspectiva de diálogo contínuo com as necessidades e com as demandas dessa família e dessa comunidade e numa perspectiva formativa, certo? As famílias também estão num processo de formação dentro da educação das crianças, nesse diálogo com a escola. Então, está incorreto, porque o diálogo não deve ser esporádico. E a última, as práticas pedagógicas para as crianças de educação infantil precisam reconhecer as especificidades etárias, bem como as singularidades individuais e coletivas, promovendo diferentes interações. Está correto, é necessário entender quais são as necessidades, as demandas e as potencialidades de cada uma das faixas etárias para oferecer experiências pedagógicas coerentes com essas necessidades e essas potências, certo? Então, é necessário conseguir acompanhar uma coerência ao longo do processo e não oferecer experiências desproporcionais para as crianças. Por isso, é necessário entender as especificidades etárias, as singularidades individuais, de cada um vai ter uma forma de aprender e de estar no espaço escolar, e também as coletivas, como que cada coletividade ali, cada grupo, vai se relacionar e vai estar dentro desse espaço. Olhar para interesses, necessidades, gostos, demandas, certo? Então, nós temos aí na questão 50, VFVFV, letra C no nosso gabarito. Certinho? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Fico à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento e nos vemos aí nas próximas. Um beijo, bom simulado para vocês, ótima prova. Estou aqui para qualquer coisa que vocês precisarem. Foi um prazer estar com vocês. E é sempre um prazer. Um beijo, gente.